necessário. Vamos então, irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje iniciamos uma nova série expositiva. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quem foi o autor do livro de Gênesis? Foi Moisés, não é? Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quando pensamos em Gênesis, Gênesis é o livro das origens, né? Gênesis ele foi escrito por Moisés com o objetivo de oferecer aos israelitas não somente o conhecimento do passado do seu povo, mas sobretudo a história de Deus da revelação, a história desse Deus que chamou Abraão, como que Deus criou o mundo, como que Deus criou, de onde nós viemos, não é? Como que a humanidade veio à existência, de modo que o povo de Deus pudesse ter confiança, ter segurança no seu relacionamento com Javé. E, meus irmãos, para nós também nessa noite tem essa grande importância, esse grande valor. Nós iniciamos hoje uma série no primeiro livro da Bíblia, né? Nós iniciamos hoje uma nova série nesse livro tão especial, mas de uma forma diferente que temos feito. Nós não trabalharemos a exposição de todo o livro de Gênesis, são 50 capítulos. Imagine quantos anos serviu de pregação, né? Domingo à noite, Gênesis, primeiro capítulo até o último. Eu confesso aos irmãos que fiquei tentado a fazer isso. Me coçou esse desejo. Não, mas vamos trabalhar dentro da perspectiva das 7 marcas do membro saudável. Nós estamos trabalhando a questão da primeira marca, regenerado. E no livro de Gênesis, capítulo 2, 3, aliás, capítulo 3 e 4, nós temos o relato da queda e do pecado se proliferando na raça humana. E nós temos o primeiro filho de Adão. Quem é o primeiro filho de Adão? Quem é o primeiro filho de Adão, irmãos? Caim, não é? E em Caim nós podemos identificar aquilo que chamamos de protótipo do velho homem. Essa expressão não é minha, não foi cunhada por mim, mas foi por David Kilkedan, no seu livro Da Semelhança de Caim, a Semelhança de Jesus. E achei muito feliz essa identificação que ele fez e me serviu de estímulo para trabalharmos essa nova série. Caim, o protótipo do velho homem. O que nós vamos aprender nessa nova série? O que está por vir, se Deus permitir? O que nós vamos trabalhar nessa série, irmãos, é mostrar como que a queda, como que o advento do pecado afetou, o pecado de Adão afetou toda a raça humana. Vamos trabalhar isso. Como que nós fomos afetados pelo pecado de Adão e como que nós pecamos em Adão, e demonstrar como que Caim, nosso grande foco nessa série vai ser esse personagem, Caim. Como que Caim, o primeiro herdeiro de Adão, né? Nós somos todos também herdeiros de Adão, como que em Caim nós podemos identificar como que Caim representa as marcas do velho homem. É impressionante, nós ao longo dessa série verificaremos no capítulo 4 diversas marcas do velho homem em Caim, e poderemos com isso nos identificar, poderemos com isso perceber aquilo que nós também hoje cometemos em termos de pecado. Mas a grande notícia do Evangelho, a grande boa nova do Evangelho qual que é? Que quando o Espírito de Deus nos regenerou, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Isso é extraordinário. Ou seja, nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado, nosso velho homem foi crucificado, nosso velho homem está sepultado. Então, isso é tremendo, porque vamos trabalhar com esperança. Talvez você esteja hoje desesperançado por causa das aflições da sua vida. Talvez você esteja hoje sofrendo na sua alma com a desilusão. Ou então você esteja lidando com o pecado da ira, depressão, murmuração, autocomiseração. Todas essas são características do velho homem que vamos encontrar em Caim e muitas outras também. E veremos como que o Evangelho de Deus nos transformou e nos convoca a uma nova vida. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que vai ser na série
série de muita esperança para todos nós, né? Uma série que vamos renovar a nossa fé e a nossa alegria. Com isso dito, eu quero convidá-los a iniciarmos essa série olhando para o primeiro capítulo que trabalharemos, o capítulo 3. Nós vamos trabalhar somente 2 capítulos da Bíblia nessa série. E hoje é a primeira mensagem. Vamos orar, meus irmãos, e após a nossa oração nós daremos início. Hoje vamos ver sobre a queda, do versículo 1 a 7. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai bendito, nosso Deus eterno, em Tua presença, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que é provedor, Deus que nos sustenta, Deus que manifestou a Sua graça, Deus que conduz soberanamente a história para que os Teus propósitos se cumpram. É diante do Senhor, ó Pai, que nos prostramos nessa noite. É diante do Senhor, ó Pai, que ansiamos, desejamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Rogamos, ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, as nossas emoções, ó Deus, aquilo que somos e fazemos, sejam, ó Pai, levados cativo à Tua palavra, de modo que possamos crer, de modo que possamos, ó Pai, verdadeiramente confiar naquilo que o Senhor diz. Ó Pai, fale aos nossos corações essa noite. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, vocês são bem fracos dos irmãos, me dá até preocupação. Amém, queridos? Amém. Parece que os irmãos estão dormindo. Não, né? Vamos lá, vamos estar atentos aí, vamos corresponder à palavra de Deus, não é? E estamos falando de coisas tão preciosas, não podemos agir como se levássemos o gol da Alemanha, né? Ou o gol da Bélgica, né? Nós vamos aí corresponder com conformidade com a verdade da palavra. Então vejamos hoje iniciamos a queda, não é? Não iniciamos a queda, mas a exposição em Gênesis 3:7 e a queda, não é? O tema é queda. Quem aí já levou uma queda, né? Não, deixa quieto, vamos o texto que é melhor, senão estraga tudo. Vamos lá, leia o texto comigo aí, acompanhe na sua Bíblia, observe bem o que a palavra de Deus diz. Versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Meus queridos, estamos diante a um diálogo da morte. Acabamos de ler esse diálogo maldito. Acabamos de ler um diálogo que conduziu a humanidade à destruição. Se você quer saber por que você sofre, se você quer saber por que há tantas agrúrias nessa vida, se você quer entender por que é tão difícil a vida, está aqui a resposta. O diálogo da morte. O diálogo que conduziu a humanidade à queda. O diálogo que conduziu a humanidade a colocar em xeque a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para esse diálogo, nós reconhecemos que a serpente, ela está incutindo, ela está semeando, ela está induzindo Adão e Eva à dúvida.
eles estão num processo de reflexão maldita, de reflexão que conduziria-nos ao divórcio, à separação, ao descrédito à palavra de Deus. E o que é trágico, percebemos, meus irmãos, é que aqui no capítulo 3, olha na sua Bíblia aí, você tem o capítulo 3 de Gênesis, mas os 2 primeiros capítulos de Gênesis são extraordinários. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis são capítulos preciosíssimos para todos nós. São capítulos que nos apresentam, que traz a narrativa de Deus, por intermédio de sua palavra, desse Deus Criador, que a partir do nada, absolutamente do nada, traz tudo à existência. Ele cria conforme a sua palavra. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, meus irmãos e irmãs, nós constataremos que Deus, por intermédio da sua palavra, Ele cria todas as coisas. E nós reconheceremos nesses 2 primeiros capítulos que a palavra de Deus, primeiramente, ela é poderosa. Deus disse e aconteceu. Deus falou e assim foi. E é muito importante nós percebermos que a palavra de Deus é poderosa porque ela cria. A palavra de Deus, ela faz com que o vazio seja preenchido. A palavra de Deus traz luz, dá ordem ao caos, cria as espécies. A palavra de Deus é poderosa. No curso, os irmãos sabem que eu participo da pregação do Prega Palavra da Primeira Igreja Batista em Atibaia. Nós tivemos o primeiro módulo, o módulo de exposição do livro de Gênesis, e ali então, quando fazíamos aquele módulo, o pastor Edson, trazendo uma devocional para nós, apresentou exatamente isso. A palavra de Deus é poderosa. Pense bem, Deus falou e as coisas vieram à existência. Não somente a palavra de Deus é poderosa, mas a palavra de Deus também ela é certa. Há um padrão de Deus, um padrão de excelência. A palavra de Deus não somente faz com que as coisas venham à existência, haja criação, mas há um padrão de Deus em tudo quanto Ele realiza. Tudo foi feito de uma maneira certa, perfeita. Uma harmonia naquilo que Deus faz. E, queridos, o que é mais encantador, o que é mais fascinante na palavra de Deus, é percebermos que ela é o quê? Boa. Ao término de cada dia, o que a palavra nos diz? E viu Deus que era bom. Fale comigo, bom. E viu Deus que era bom. Deus ali emitindo, Deus ali dando o seu parecer, Deus ali realmente nos mostrando que tudo quanto Ele fizera era bom. E, amados irmãos e irmãs, o quão é importante para nós reconhecermos isso nessa exposição. Porque esse relato diabólico, não relato diabólico, mas esse diálogo diabólico, esse diálogo que conduziu à morte, esse diálogo que nos conduziu à queda, conduziu Adão à queda, ele é um diálogo que ataca a palavra de Deus. É um diálogo, como já disse aos irmãos, que vai contra aquilo que Deus diz e faz. E é importante para nós também reconhecermos um outro dado importante. É importante que nós reconheçamos que Adão, antes da queda, e aqui nós podemos verificar no capítulo 2, que Adão, antes da queda, ele é um homem, ele é uma criatura que está em seu perfeito estado. Adão, ele é um homem que está em seu perfeito estado moral, espiritual, psicológico, social, emocional. Adão não tem crise existencial. Adão, ele não está com dúvidas em seu coração. Ele é um homem perfeito. Não é Deus, certo? Não é semideus. Às vezes a gente pensa em Adão antes da queda como semideus. Não. Homem, criatura de carne e osso,
sem pecado. E quando o relato de Gênesis nos traz a narrativa da queda, nós vamos verificar que Adão, ele usou do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio há em Adão. Em nós não há livre-arbítrio. Não existe para nós livre-arbítrio. Com a queda de Adão, no uso do seu livre-arbítrio, ele escolheu flertar. Ele escolheu pôr em xeque. Ele escolheu aquilo que a serpente lhe dizia. E a desgraça humana veio e todos nós sofremos por causa disso. Então ele escolheu dar ouvido à serpente e com isso se lançou à queda, se lançou contra Deus e sua palavra. Que triste, irmãos. Essa informação para nós não deve ser informação como qualquer outra, mas é uma informação que deve gerar em nós uma reflexão profunda. Porque Deus não criou o homem para sofrer, para viver como vivemos. Deus não nos criou para o pecado. Olha na palavra de Deus aí em Gênesis capítulo 1. Olha só. Capítulo 1, versículo 22. Após Deus criar todas as coisas e criar o homem, Deus, ele mostra para quem nos criou, do versículo 26 a 31, não vou ler todo ele porque não é o nosso assunto, mas eu quero destacar uma palavra no versículo 21. Deus, a palavra assim, então Deus os abençoou. Então Deus os abençoou. Então Deus abençoou Adão e Eva. Deus os abençoou para crescer e multiplicar. Deus os abençoou para dominar a criação. Deus os abençoou para alimentar-se dos vegetais que dão semente e das árvores que dão fruto que dão semente. Deus os abençoou. Deus não nos criou para maldição, mas Deus nos criou e nos abençoou na criação. No entanto, o que precisamos reconhecer nessa noite de uma maneira inquestionável é a realidade de que nesse diálogo maldito, nesse diálogo da morte, o homem caiu, o homem pecou. E se nós sofremos hoje, meus queridos, é porque nós pecamos contra Deus. E é então importante identificar que o texto nos apresenta dois diálogos. E o primeiro diálogo com a serpente é o diálogo caracterizado pela astúcia. Observem comigo, por favor. A palavra de Deus nos diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Queridos, é importante que nós percebamos que a serpente, nesse primeiro diálogo, ela torce a palavra de Deus. Ela está torcendo, ela está modificando aquilo que Deus disse. E estejamos atentos a uma realidade: todos nós, em nossas tentações pessoais, em nossas crises diárias, em nossa caminhada aqui na terra, nós sofremos até hoje dessa distorção da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós não podemos ser negligentes, desatentos àquilo que Deus diz em sua palavra. Precisamos, como povo de Deus, amar a palavra de Deus, darmos ouvido àquilo que Deus diz. Agora, como eu posso dar ouvido àquilo que Deus diz se eu não priorizo o estudo da Bíblia na minha casa? Como que eu posso ouvir aquilo que Deus diz se eu não faço na minha casa no meu momento devocional? Aqui os irmãos viram hoje, no lançamento das 7 marcas do membro saudável, no boletim, aí na página 2, você vai verificar que a nossa segunda marca, a marca do membro saudável, qual que é? Tempo a sós com Deus. Agora, como que eu posso discernir a voz de Deus, a palavra de Deus, se eu não tenho meu tempo diário com Deus? Olhem aí também a segunda marca, a terceira marca: pratico a palavra. Como que eu pratico a palavra se eu não sei o que a palavra diz? A nossa quinta marca: conselhos bíblicos.
Como eu busco conselhos bíblicos se eu não tenho relacionamento com meus irmãos na igreja? Diz aí. É possível, queridos? Absolutamente não. O que precisamos reconhecer é que a distorção da palavra de Deus, iniciada na serpente, nessa narrativa bíblica, histórica, é um fato real. Não é linguagem mitológica, é uma linguagem real, é uma narrativa de um fato real que aconteceu no início. Nós temos a serpente mudando aquilo que Deus diz. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, desafiá-lo, pedi-lo, valorize a sua igreja. Seja um membro ativo, venha para a escola bíblica de manhã, a escola da família, participe dos nossos cultos, ouça a palavra de Deus, faça a sua devocional na sua casa, porque se você não der ouvido a que Deus diz, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai ser um crente medíocre. Você não vai ter a oportunidade de desenvolver, de crescer, de ser segundo aquilo que Deus estabeleceu. Então a serpente distorce. Vamos observar essa distorção. Olha o que a serpente diz. Novamente, olhemos para o texto. Foi assim que Deus disse. Olha o que a serpente está falando. Não comereis de nenhuma árvore do jardim. A serpente, usando de astúcia, ela, nessa distorção, primeiramente ela está diminuindo a palavra de Deus. Ela está ficando abaixo daquilo que Deus falou. Olhemos para Gênesis 2,16. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis 2,16. O que Deus diz em Gênesis 2,16? Então, o Senhor Deus ordenou ao homem. O que Deus ordenou ao homem? Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Está muito claro o que Deus está dizendo. Irmãos, não precisam ficar com os seus ouvidos ensurdecidos, né? Esperemos então. O que Deus diz? Deus está falando, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. O que a serpente está fazendo? Ela está diminuindo o que Deus diz, falando a Eva, falando a Adão, podes comer livremente, podes comer, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Então, essa primeira distorção, aquilo que Deus diz, ela é muito sutil. Essa primeira distorção, aquilo que Deus diz, é aquilo que conduz as pessoas a uma vida de liberalismo, uma vida liberal, a uma vida sempre reduzindo aquilo que Deus fala. Deus fala que eu preciso perdoar, mas não é bem assim não, é? Preciso perdoar, posso perdoar fulano, mas não quero perdoar todo mundo. Sempre diminui, sempre reduz, há um reducionismo aquilo que Deus diz. Não somente isso, mas esse diálogo continua, não somente diminuindo a palavra, mas também a serpente, ela acrescenta a palavra. Ela vai além daquilo que Deus disse. E nesse paralelo, nesse contraste, no versículo 17, olha o versículo 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comeres, com certeza morrerás. O que Deus está falando? Que você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, meus queridos irmãos e irmãs, o quanto que precisamos estar atentos, porque muitas das vezes queremos acrescentar aquilo que não é bíblico, aquilo que não está na Bíblia. E desenvolvemos um relacionamento com Deus baseado em doutrinas humanas, baseado em tradições humanas, e desenvolvemos uma fé, desenvolvemos uma espiritualidade, querendo nos relacionar com Deus contrário àquilo que Ele disse, acrescentando, modificando, distorcendo a palavra. Então é importante que estejamos atentos a isso,
nesse diálogo, a serpente usando de astúcia, falando com Eva, e certamente Adão também participando de todo esse processo. Nós aqui identificamos, irmãos, a resposta de Eva. Olha o versículo 3. O que Eva responde? Versículo 2, aliás, 2 e 3. Eva responde o quê? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela está falando alguma coisa errada? Até agora? Não, ela está nota 10. Mas continuemos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. O que ela diz? Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. O que Eva fez? Eva ficou na palavra de Deus? Não. Eva acrescenta o que Deus diz. Ela vai ali dizer: nem nele tocareis. Eva acrescenta. Pastor, talvez uma medida de segurança, né? Eu sei qual é o limite que eu posso ir. Então, para não comer, eu não vou tocar, porque para comer eu tenho que tocar. Ela como então incluísse alguma coisa. Então, ela tomando algum cuidado, alguma precaução, acrescentando aquilo que fora dito por Deus. E aqui, meus irmãos, esse princípio de acrescentar é encontrado no farisaísmo, uma religiosidade humana, tradição humana, ensino humano, que não é propósito de Deus. Bastaria Eva responder aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz é simplesmente: porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Foi isso que Deus disse. Isso serve para nós de advertência, meus amados irmãos e irmãs, esse primeiro diálogo, para verificarmos a nossa caminhada cristã. Como está a minha vida em relação àquilo que Deus diz? Eu estou acrescentando alguma coisa àquilo que a Bíblia diz? Eu estou diminuindo aquilo que Deus diz? Nós não temos a autoridade, nem somos chamados a acrescentar nem a tirar. E aqui nos lembramos do último livro da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, acerca do livro de Apocalipse, aquele que colocar ou tirar, não é? Meus amados irmãos e irmãs, precisamos estar atentos a isso, porque nesse diálogo da morte, nós encontramos um princípio da queda. Torcer a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu seria muito mais diligente no estudo da Bíblia na minha casa, em casa. Muito mais diligente no estudo da Bíblia aqui na escola da família. As nossas salas têm que estar sempre lotadas. Nós precisamos sempre ter cursos concorridos. Para nós, a escola bíblica é algo fundamental. A escola da família é algo imprescindível. Precisamos, meus irmãos e irmãs, colocar isso como uma prioridade na nossa vida. E muitas das vezes não é isso que fazemos, mas deixamos o estudo da Bíblia ser muito plano e queremos ter uma espiritualidade saudável. Não é por aí. Continuemos o texto e vejamos o segundo diálogo da serpente com Eva. E nesse segundo diálogo, no capítulo 3, versículo 4 e 5, nós temos aí o engano da serpente. Observemos o que o texto diz. Versículo 4 e 5. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aqui, irmãos, nesse último diálogo que o texto está nos apresentando, de Eva com serpente, nós temos o engano de Satanás. Nós temos a serpente torcendo a palavra com astúcia. E o que verificamos aqui são dois enganos. Dois enganos que alcançou toda a humanidade. E alcançou todas as pessoas, em todas as gerações, em todos os tempos, em todas as épocas, até o fim deste mundo. O que é importante que
falando, Deus é um mentiroso. Você não vai morrer coisa nenhuma. O primeiro engano da serpente, vocês não vão morrer. Deus não sabe o que fala. Deus não sabe o que diz. Para de besteira, Eva. Para de acreditar em Deus. E queridos irmãos e irmãs, o quanto que isso para nós é extremamente atual. Nós lemos a Bíblia e não acreditamos na Bíblia. Nós lemos os mandamentos de Deus e falamos, isso não é para mim. A Bíblia manda e eu desobedeço. A Bíblia diz, eu não acredito. Ah, mas isso é para o pastor. Ah, mas isso aí é para aquele irmãozinho. É para aquela irmãzinha. E nós, assim como a serpente, caídos, menosprezamos, debochamos, ridicularizamos aquilo que Deus diz. Meus amados irmãos e irmãs, é muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque o primeiro engano da serpente é: vocês não vão morrer. E hoje isso continua. Quando você se coloca a testemunhar de Jesus, a pregar o Evangelho, e a sétima marca do mesmo soldado, qual que é? Faz novos discípulos. Você começa a testemunhar de Jesus para um familiar teu, para um amigo teu, falando do plano de salvação, testemunhando a sua vida, o que ele pode falar? Eu sou muito novo. O que a pessoa acha? Eu não vou morrer. Ah, calma, peraí. Deus vai dar um jeitinho, né? Porque a Bíblia, quando fala de morte, ela fala da morte em 3 esferas. Eu não vou falar disso hoje, eu vou falar no próximo domingo. Será no próximo capítulo. Mas quando a Bíblia fala de morte, nós verificaremos isso depois. O que nós precisamos compreender é que as pessoas vivem suas vidas achando que vão ter uma oportunidade depois de chegar no céu, sem Jesus. Primeiro engano. E hoje isso acontece de uma maneira geral. Vocês não vão morrer. Deus é mentiroso. Não dê crédito a Deus. Não dê crédito à Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homens. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens. Você vai acreditar nisso? A Bíblia tem incoerências. A Bíblia tem erros. É isso que o Satanás faz hoje? Não é isso que o liberalismo teológico traz hoje? Mas a crítica textual nossa que não é bem assim. Não é isso que acontece, meus irmãos? Ah, mas isso é naquele tempo. Hoje é diferente. Vocês não vão morrer. Como se serve? Primeiro engano. Como eu disse, engano este que está presente desde Adão e Eva, e assim se perdurará por todas as gerações até o fim. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito clara em nos mostrar o que nos conduziu à queda foi desconfiar da palavra de Deus, não acreditar naquilo que a Bíblia diz. Mas há um segundo engano no texto. Olha o versículo 5. 3:5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E, queridos, esse segundo engano da serpente é totalmente maligno, sagaz, destrutivo. O que a serpente está fazendo agora não é mais colocar Deus em xeque, não é mais dizer que Deus não é aquilo que Ele diz ser, mas o que a serpente agora está dizendo é que Deus não é bom. O que a serpente está dizendo é que Deus quer privar Adão e Eva daquilo que é verdadeiramente bom. E Deus não quer que eles sejam conhecedores do bem e do mal. A serpente, em sua astúcia, fala: na verdade, Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Oh, meus irmãos e irmãs, como isso é sério.
Quando Adão e Eva deram crédito à voz da serpente, eles caíram. Quando Adão caiu, quando Adão deixou de ouvir a Deus, a palavra de Deus, e começou a ouvir a serpente, começou a dar crédito à serpente. Não é que Deus tem errado? Não é que isso é verdade? Olha, nós podemos ser como Deus. Percebem o quanto que a serpente está sendo sagaz, maligna? E meus queridos irmãos e irmãs, Adão caiu quando deu crédito à voz da serpente. Adão caiu quando Deus não é o que ele disse. Quando ele começou a acreditar, começou a colocar realmente como verdade a voz da serpente. A verdade não é mais a palavra de Deus, mas a verdade é aquilo que a serpente diz. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. Porque aqui nessa tentação, nesse segundo engano, quando a serpente diz: e assim foi a queda, irmãos, trevas. Isso aconteceu. Então, continuar? Vou continuar. Então, quando Adão ele deu ouvido à serpente, a serpente trouxe a proposta de que Adão, a partir de então, poderia ser como Deus. E a serpente, sendo como Deus, seria Adão sendo como Deus, seria sabedor de tudo. A tentação, a queda humana, foi justamente ceder a essa tentação de saber tudo. Eu sei tudo. Meus amados irmãos e irmãs, o quanto isso é importante verificarmos e constatarmos esse fato. Porque quando em nossa vida nos deparamos com as nossas próprias realidades, nossas próprias crises, as nossas decisões, o que se estabelece como nós? Obrigado, queridão. O que se estabelece como nós como verdadeiros? O que se estabelece como verdadeiro? Eu sei tudo. Meu pai não sabe de nada. Minha mãe. E assim então nós caminhamos a vida rejeitando a palavra de Deus. Caminhamos a vida rejeitando aquilo que a Escritura diz. E nos colocando numa posição de superioridade, nos colocando numa posição de grandeza, nos colocamos numa posição de que eu sou independente. E meus queridos, como isso é sério, eu trago aos irmãos uma frase de David Kierkegaard. Ele vai dizer o seguinte: uma expressão que define bem o nosso problema do pecado é uma atitude de quem sabe tudo. Essa atitude é tanto consciente como subconsciente. De fato, ela é provavelmente mais subconsciente do que consciente. Deve-se notar que a atitude de quem sabe tudo manifesta-se no ponto de tomada de decisões. E assim então na nossa vida nós caminhamos, acreditamos que sabemos de tudo. Essa é a tentação e esta é a razão a qual levou Adão e Eva à queda. Deus não sabe de nada. A palavra de Deus está errada. Aquilo que eu penso é que está certo. Aquilo que eu tenho como reflexão pessoal que é a verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ser ingênuos e acharmos que a queda ela foi simplesmente o simples fato de desobedecer a Deus. É muito mais do que desobediência. A queda é muito mais do que desobediência. A queda é uma decisão de vida independente. Eu não preciso de Deus dando palpite na minha vida.
eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra de Deus. E Gênesis, aqueles que puderem olhar na sua Bíblia, no versículo 6, nós vamos verificar isso, sabe tudo. Olha o que diz o versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. E aqui nós temos esse diálogo da morte, nesse diálogo que conduziu o homem à queda, Adão à queda, nós temos as três áreas de tentação que a serpente usou contra Eva, usou contra Jesus e usa contra nós no tempo de hoje. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Lucas 4, nós não precisamos ler, não dá nem para ver, né? Mas Lucas 4, versículo 1 a 13, no boletim nós lemos a ordem do culto, a narrativa da tentação de Jesus no deserto. E queridos, como que Jesus refutou? Como que Jesus se posicionou diante a serpente, diante a tentação? Como que Jesus disse não à serpente? Está escrito. Jesus usou a palavra de Deus. A serpente também usou a palavra na terceira tentação, no terceiro momento da tentação. Mas Jesus fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. E o que é importante para nós, meus amados irmãos e irmãs, é estarmos muito atentos a isso, porque João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, vai falar que nós somos tentados pelo quê? Pelo desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. A palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara que esse mesmo padrão se repete conosco hoje. E o que nós temos que estar atento é que esse padrão é um padrão de independência. E a primeira independência a qual a serpente estabelece e levou Eva a cair ao desejo de independência do prazer, desejo da carne, independência do prazer. Eu não tenho prazer em Deus. O meu prazer está nos desejos da minha carne. O meu desejo está no prazer daquilo que eu posso experimentar na minha vida. O meu prazer não está no Senhor. O meu prazer não está na palavra de Deus. O meu prazer não está naquilo que Deus diz, mas o meu prazer está nas obras da carne. E aí, Gálatas, capítulo 5, vai falar qual é a obra da carne. Qual que é a obra da carne, meus queridos? Vocês estão lembrados? Gálatas, capítulo 5, vai nos mostrar imoralidade, paixões, lascívia, ira. Vai nos mostrar discussões, invejas, ciúmes, desejos da carne, a imoralidade sexual. E quantas das vezes nós não estamos verdadeiramente tendo em Deus o nosso prazer, na palavra de Deus? Isso é muito sério, sabe por quê? Se eu não tenho prazer em ler a Bíblia, se eu não tenho prazer em estudar a palavra de Deus, isso deve ser para mim um alerta. Porque quem não tem prazer na palavra de Deus é quem não nasceu de novo. Se eu nasci de novo, se eu fui regenerado pelo Espírito Santo de Deus, se o meu velho homem está crucificado, eu vou ter sim prazer na Bíblia. Posso ter sim oposições, posso ter esse momento de cansaço, desânimo, momento em que eu quero, não estou afim, mas o que? O meu prazer está na lei do Senhor. Independência do prazer. É isso que o pecado faz. Mas não somente independência do prazer, que é os desejos da carne, mas também é o quê? Os desejos dos olhos. E quando nós olhamos aqui, nesse segundo aspecto da tentação, os desejos dos olhos é independência do que, meus irmãos? Independência do intelecto. O desejo dos olhos é independência do intelecto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não tem razão naquilo que Ele diz. Ou mais, pior, não me importa o que Deus diz. Não me importa aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero ter autonomia de pensamento.
eu quero desenvolver a minha própria religião. Eu quero desenvolver a fé segundo aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, independência do intelecto. Mas não somente independência do intelecto, o que também vamos encontrar como terceiro aspecto da tentação, tanto em Gênesis quanto com Jesus e conosco no tempo de hoje, é a independência de glória, soberba da vida. E é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque a soberba da vida é justamente nos acharmos melhores do que os outros, que a glória de Deus não me importa, o que importa é a minha glória. O que importa é a minha imagem diante da sociedade. O que importa é aquilo que as pessoas pensam de mim. O que importa é minha glória, é poder impressionar as pessoas. Os louvores têm que ser para mim. A exaltação tem que ser da minha pessoa. Então, o que a queda é na prática? Eu sei tudo. Eu não preciso de Deus. Eu sei tudo. Eu não preciso da Bíblia. Eu vivo independente. E o pecado de Adão é esse pecado pela busca da independência. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos nessa série nova que iniciamos hoje, reconhecer que a queda estabeleceu o mundo às trevas. Trevas essas que estão diante de nós, de uma maneira metafórica. Nós vivemos uma sociedade em trevas. Nós vivemos um tempo que as pessoas não conseguem enxergar a verdade de Deus porque elas estão mortas. Morte espiritual. O homem morto espiritualmente nunca buscará a Deus segundo a sua palavra. O homem morto espiritualmente busca a religião. Porque a religião é tentar resolver o problema com Deus pela força do nosso braço. Mas nunca pela palavra de Deus. Se nós não proclamarmos o Evangelho da salvação, se nós não anunciarmos aquilo que a Bíblia diz, as pessoas não irão por elas mesmas buscar a verdade porque estão mortas e separadas de Deus. Cumpre a nós, cabe a nós que cremos, sermos testemunhas de Jesus, anunciarmos o Evangelho da salvação, para que aqueles que estão mortos, à medida que ouvirem, o Espírito de Deus possa regenerá-los. Então, regenerados, vão responder com fé e arrependimento. Amém. Meus irmãos e irmãs, providencialmente Deus nos deu o prazer de as luzes serem apagadas. Eu creio que nisso Deus tem um propósito, a trabalhar conosco, para reconhecermos que nós vivemos um mundo em trevas. Nos relacionamos com pessoas em trevas. E muitas das vezes, nós estamos nas trevas por desobediência à palavra de Deus. Queda. Foi isso que aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, que você possa nessa noite fazer um autoexame em sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, você possa nessa noite reconhecer que tão somente pela palavra de Deus você pode ter vida. E o que é aqui muito trágico, irmãos, olhe, não dá para vocês olharem, mas eu vou ler aqui. O versículo 7 diz assim: então, houve a queda, eu sei tudo, não preciso de Deus, Deus está mentindo, Deus não sabe de nada. Olha o versículo 7. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. Meus irmãos, qual é o resultado da queda? Qual é a grande ironia? Satanás falou: vocês vão ser como Deus, vocês vão saber tudo. E qual é a ironia? A ironia é que eles reconheceram que não eram nada, eram criaturas e agora criaturas caídas, separadas de Deus. Ali eles morreram espiritualmente. A primeira morte acontece. Estão separados de Deus. A ironia é constatar que a tentação conduz à morte, o pecado leva à morte. É o que Tiago fala. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E depois de termos pecado, o pecado gera o quê? A morte. Satanás alcançou o propósito que ele tinha. Nos separou de Deus. Satanás fez com que Adão caísse.
mal aos olhos de Deus. Não existe livre-arbítrio após a queda. E aí, eles viram que estavam o quê? Nus. E o que acontece com eles após verificarem que estarem nus? Semana que vem, será no próximo capítulo, nós veremos o que vai acontecer. E a prova cabal da incapacidade total do homem, da depravação total do homem, se manifesta em sua inabilidade, na sua total incompetência para buscar a Deus. Semana que vem veremos isso. Estavam nus. E aí eles buscam a solução. Qual é a solução? Folhas de figueira. O que é isso? Aquilo que eu acabei de dizer. Incapacidade total. Eles tentam resolver, mas não resolvem. E quantas vezes é assim em nossa própria vida? Nós queremos resolver os nossos próprios problemas. Queremos resolver as crises da nossa vida, mas nós só fazemos besteira. Nós só pioramos o estado que nos encontramos. E um abismo chama outro abismo. E assim, então, o livro de Gênesis vai nos mostrar que após a queda, e em Caim temos o protótipo do velho homem, nós vamos reconhecer algo muito importante, que o pecado se alastrou por toda a humanidade, e foi de mal a pior, até chegar ao ápice do dilúvio. Gênesis, o livro dos começos, o livro das origens. Meus amados irmãos e irmãs, que em nome do Senhor Jesus, como igreja de Deus, como povo de Deus, sejamos diligentes, sejamos verdadeiramente um povo que ame a Deus e a sua palavra, que venhamos priorizar em nossa agenda pessoal, no nosso dia a dia e dominicalmente, o estudo da Bíblia, não acrescentando e nem diminuindo, como a serpente fez e como Eva fez, mas que possamos sim valorizar isso, priorizar isso. Mude a sua atitude, mude a sua postura, queira resolver os seus problemas com a palavra de Deus. E assim então nós temos o relato bíblico da queda. Independência de Deus. Independência de Deus. O homem caiu, Adão caiu, porque desprezou a palavra de Deus. Adão caiu porque deu ouvido à voz da serpente. E a única esperança para nós é darmos ouvido ao que Deus diz, assim como Jesus fez. E está escrito, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Jesus diz, está escrito. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que ser o povo que pratica aquilo que está escrito, que crê naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós temos a vida em Jesus. Nós temos a vida no autor da vida. Nós temos a vida mediante a palavra de Deus. E possamos viver assim, crermos nisso, proclamarmos isso, porque nós vamos embora para casa já. E o mundo está em trevas, como aqui nessa noite nós podemos ver. O mundo precisa que nós sejamos luz e sal, a luz de Cristo. Que nós possamos realmente proclamar a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidá-lo a fechar seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Essa noite nós vimos que a independência de Deus conduziu Adão à queda. Senhor sabe tudo, eu sei de tudo, não preciso de Deus na minha vida. Nós vimos o resultado disso. Agora o que nós precisamos, meus queridos, é verdadeiramente confessarmos a Deus o quanto necessitamos dele e de sua palavra. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus por sua incredulidade na Bíblia. Peça perdão a Deus pela sua desobediência. Glorifique a Deus, porque Deus é Deus Salvador. É Deus que redime o seu povo. É Deus que nos salva. E obedeça a palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, em Tua santa presença estamos, ó Pai, nessa noite, para glorificarmos e exaltarmos o Teu santo e precioso nome. Nosso clamor a Ti, ó Pai, é que Teu Espírito Santo nos fale de maneira muito poderosa, Pai. Ó Deus, se
se já fomos regenerados por Ti, aqueles que já foram regenerados, que tenham uma fé inabalável em Cristo Jesus. Que possam verdadeiramente crer na Tua palavra, obedecer a Tua palavra, seguir a Tua palavra. E aqueles que ainda não nasceram de novo, rogamos, ó Pai, que Teu Espírito venha fazer a obra do novo nascimento. De modo, Deus querido, ó Pai querido, que possa unir-se a nós como crentes do Senhor Jesus, dando o Seu velho homem crucificado, sepultado. E agora, ó Pai querido, não mais rendidos à independência, ao saber tudo, mas sim a obediência à Tua palavra. Que possamos colocar em prática a obediência na dependência do Senhor. Nós glorificamos, exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe. Como a luz estamos sem luz, eu quero pedir